Olá, mulheres! Hoje a pérola que o Senhor nos entregou está lá no livro de Romanos, no capítulo 12, o versículo 2. Diz o seguinte: Não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança na mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Esse versículo eu li há uns 15 anos atrás. E na tradução que eu li, dizia o seguinte: não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. E o que significa não se amoldar aos padrões ou não viver como vivem as pessoas desse mundo? Como vivem as pessoas desse mundo? As pessoas desse mundo vivem estabelecidas em regras, costumes, tradições, dogmas, até sofismas que confundem a mente, nos fazendo acreditar que aquilo que está em voga, que todo mundo está fazendo, é algo bom, porque nós temos a tendência de copiar. Só que isso é uma coisa muito desafiadora, porque se nós acreditamos que temos um pai que escreveu uma história única e exclusiva porque somos filhas únicas e exclusivas, não existe ninguém igual a mim e igual a você, o Senhor também não fez uma história igual para nós. Cada um vai viver a sua história. Porém, nós precisamos ter princípios e os princípios estão todos na palavra de Deus. Fazendo o estudo das Escrituras, nós teremos chaves que nos ajudarão a abrir todas as portas que precisamos abrir nessa caminhada com o Senhor para chegar ao lugar que Ele sonhou que chegássemos, para executar o plano dele, para fazer aquilo que nos leva para a boa, perfeita e agradável vontade. O problema que nós encontramos aí é que os padrões desse mundo podem nos confundir, porque os padrões muitas vezes parecem que vão nos trazer bons resultados, que são coisas boas. Quem não quer garantir um futuro confortável, quem não quer pensar que pode ter possibilidades melhores, ter um conforto financeiro, enfim, cada uma sabe a área que vai satisfazer o desejo do seu coração, mas talvez esse padrão, mesmo parecendo bom, mesmo lhe dando estabilidade, conforto, pode não ser o padrão que o Senhor sonhou para a sua vida. E eu não estou falando aqui, trazendo mais para o nosso universo feminino, de que as mulheres podem trabalhar ou não podem trabalhar. Eu creio sim que Deus tem um chamado para aquela que se preparou para ser juíza, advogada, professora, médica, engenheira, administradora, balconista de loja, atendente, enfim, tantas profissões que nós mulheres exercemos com tanto capricho, com tanta dedicação e fizemos tudo como se estivéssemos fazendo para Deus e o Senhor honra as nossas vidas e nós trabalhamos felizes, satisfeitas, trazendo um pouco do caráter de Deus no nosso e naquilo que a gente entrega para quem nós estamos desenvolvendo um trabalho. Então eu creio que as mulheres podem sim ter um chamado ministerial, um chamado para um trabalho específico, um chamado para um cargo de liderança, um chamado para mudar a história de onde vive, a história de uma escola, a história de um bairro, a história de uma família. Mas cada uma tem um chamado, cada uma tem uma história e cada uma tem o padrão de Deus para seguir. Cada uma poderá descobrir em Deus qual é o padrão que precisa seguir. E nós somos livres de tudo aquilo que o mundo impõe que nós precisamos ser.
Existem muitas mulheres trabalhando frustradas porque um dia alguém disse que a mulher era livre para trabalhar. Mas de repente, essa mulher não foi chamada para o trabalho. Existem muitas mulheres infelizes em casa porque acreditam que mulher não pode trabalhar. E Deus as chamou para exercer uma função específica. Somente Deus pode falar ao nosso coração quem a gente é. Somente em Deus nós iremos descobrir quem a gente é. Somente na palavra de Deus nós conseguiremos transformar as nossas mentes e nos libertar dos padrões que o mundo coloca para nós. Recentemente eu dei um exemplo num encontro de mulheres sobre duas parteiras lá do livro de Êxodo, Sifrá e Puá. Só uns versículos na Bíblia falam sobre elas, mas elas tiveram que romper sim com um padrão estabelecido para a época, um decreto, uma ordem, uma regra que ia contra os princípios de Deus, ia contra o que elas acreditavam. E elas romperam e fizeram história. E o chamado delas dentro da profissão que elas exerciam requeria essa coragem e essa decisão delas. Eu creio, irmãs, que uma decisão ela vai romper com padrões pré-estabelecidos na nossa mente. Nós precisamos decidir seguir os princípios de Deus que estão na Bíblia. Nós precisamos romper com aquilo que disseram para nós que a gente seria. Nós precisamos deixar para trás aquelas coisas que falaram sobre nós, mas não determinam quem nós somos. Nós precisamos escolher ser quem Deus nos chamou para ser, independente se na forma como fomos criadas, no contexto econômico, financeiro, histórico que fomos criadas, colocou na nossa mente. Se eu tenho um chamado de um trabalho a ser desenvolvido e na minha criação diz que mulher não pode trabalhar, eu preciso romper com isso. Eu preciso ter essa certeza em Deus de que eu posso desenvolver isso e cumprir com esse plano, esse projeto dele na minha vida. Nós precisamos estar em oração para descobrir qual é o projeto de Deus nas nossas vidas. Se estamos seguindo, porque nós teremos a certeza que estamos fazendo, cumprindo a vontade de Deus, quando nós encontrarmos paz naquilo que estamos fazendo. A satisfação completa de executar aquilo que estamos executando e o amor que colocamos naquilo que estamos fazendo. A vontade de Deus, irmãs, é boa, perfeita e agradável. Eu posso todas as coisas, mas existem coisas que não me convêm. E eu vou saber exatamente o que não convém quando eu entender os princípios que Deus estabeleceu para a minha vida. Um beijo, que nós possamos meditar nessa palavra por alguns dias e buscar em Deus a revelação completa daquilo que Ele sonhou para as nossas vidas. Até mais!